boa noite a todos. Estamos aqui na Morada da Paz. Vamos dar sequência ao estudo do livro Yoga do Bhagavad Gita. Estamos no terceiro capítulo, falando sobre Karma Yoga e o Sadhana. Então estamos no finalzinho do terceiro capítulo. Esse item que ele coloca é assim: a atitude correta em relação ao mestre espiritual e ao Sadhana. Sadhana é a prática espiritual. É o nome que eles dão na Índia para prática espiritual. Então, quando a gente senta para fazer uma oração, uma meditação, até mesmo uma leitura espiritual, um mantra, estamos fazendo um sadhana. Então, a sadhana e os mestres espirituais do Oriente, eles consideram assim que esse é o principal compromisso que a gente tem no nosso dia. Você tem que fazer o teu sadhana todo dia, precisa de 15 minutinhos. Qualquer que ele seja, mas tem que ter um comprometimento com o sadhana, né? É que nem nessa coisa da academia, de malhar e tal, né? Assim, o comprometimento, a consistência que vai dar resultado, digamos assim, como o povo fala, né? Melhor fazer 15 minutinhos por dia, 20 minutos, do que fazer 2 horas uma vez por semana. 2 horas uma vez por semana não vai resolver muita coisa, né? É um processo contínuo, né? Então tá. Os homens que, repletos de devoção, praticam ininterruptamente meus preceitos, sem neles procurar defeitos, também eles se tornam livres de todo karma. Então, o que é estar livre de todo karma, né? Karma é ação, mas é ação e resultado da ação, né? Então aqui, quando ele usa karma nesse sentido especificamente, ele está querendo dizer o seguinte, né? Que a ação, quando ela está envolta no ego, que ele chama, né? No pequeno eu, ou seja, nos nossos desejos egoístas, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos ciúmes, o que mais? Na ira, que ele vai falar aqui, né? No medo, em todas as paixões do ego, digamos assim. Então as nossas ações, elas geram karma no sentido de necessidade de reparação, né, de refazer aquele caminho, porque ele vai deixar um sulco na terra, né, na existência, que vai precisar ser, depois aquela terra vai precisar ser removida de novo, ou seja, vai ter que repassar aquela experiência outra vez. Então toda a ação envolvida, né, nos nossos desejos egóicos pequenos, digamos assim, ela vai necessariamente precisar ser revista em algum momento, né? Então o que ele está dizendo assim? Aquele que se torna livre do karma é o mesmo que dizer assim, se tornou livre da necessidade do renascimento. É um estágio de redenção espiritual, é isso que ele está dizendo, né? Estar livre do karma. Então, no Espiritismo mesmo se fala termos parecidos, né? Esse aqui não é ainda a iluminação completa, estar livre do karma, né? Se a gente for usar a linguagem espírita, ele costuma ser chamado de redenção, né? Atingiu a redenção, ou seja, aquele espírito que não reencarna mais. Mas é diferente de atingir o estágio de espírito puro, né? O estágio de espírito puro é mais avançado ainda do que esse, né? É necessário ainda depurar, porque assim, existem karmas que são de atitudes, digamos assim, ligadas à matéria, ao plano denso, e tem karmas que são emocionais, e tem karmas que são mentais. Então o estágio de espírito puro, ele já depurou essas outras camadas também, né? No estágio de redenção, ele depurou essa camada mais palpável de karma, digamos assim, né? É mais ou menos isso. Entretanto, aqueles que criticam este meu ensinamento e não vivem de acordo com ele, completamente iludidos do que seja a verdadeira sabedoria, sabem que eles, desprovidos de entendimento, estão destinados à destruição. Palavras duras aqui do Krishna, né? Eu diria assim, o que ele está, né, dizendo assim, né? Porque tudo o que é ilusório vai ser destruído, vai ser consumido pelo tempo, né? Essas são assim as nossas próprias construções, quaisquer que elas sejam no plano da palavra, no plano do pensamento, seja no plano material, né? Tem uma passagem bíblica que eu acho que o Cristo diz assim, é como construir um castelo sobre a areia, mais ou menos isso, né? Ele está dizendo aqui, isso vai ser destruído, vai ser consumido pelo tempo. Aquilo que não tem um lastro na verdade espiritual há de perecer, há de ser destruído. Essa é a própria força, esse é
Shiva, digamos assim, na linguagem indiana, né? É o destruidor, é um dos atributos do cosmos, que está sempre em movimento e vai sempre renovar e destruir aquilo que não é verdadeiro. Então, aquilo que não é verdade, aquilo que não é o puro amor, digamos assim, vai ser destruído em algum momento. Assim como nós, digamos assim, a nossa natureza é ilusória. Então, o que vai ser destruído aqui é o que ele está dizendo, não é o nosso ser por completo, que é indestrutível, nosso ser espiritual, né? Mas toda a nossa natureza ilusória, essa sim, vai ser destruída. Né? Até o sábio age segundo as tendências de sua própria natureza. Todas as criaturas vivas fazem o que é conforme a natureza. De que serve o refreamento superficial? Vou ler mais um. O apego e a repulsa que os sentidos têm em relação aos seus objetos específicos são ordenados pela natureza. Cuidado com a influência dessa dualidade. Em verdade, essas duas qualidades psicológicas são inimigas da pessoa. Tá, então tem bastante coisa aqui, né? Ninguém escapa da sua própria natureza, até os sábios, ele está dizendo assim, né? Até aquele que está livre do karma, que é um outro jeito de dizer, aquele que não precisa mais reencarnar ali, que está livre desse karma, pode ser chamado de sábio. A gente falou da vez passada, né? O sábio, o santo e o místico, né? São os seres que estão nessa categoria normalmente, né? De estar livres do karma, livre da necessidade da reencarnação, né? Mas eles também têm a sua própria natureza, ou seja, eles têm a sua própria personalidade, que foi moldada para viver nesse mundo. E ela não se apaga por completo. Ele vai agir segundo aquela personalidade, ou seja, pode ter dois seres, né, que tenham atingido esse estágio, e eles vão se manifestar de forma totalmente diferente no mundo. Por exemplo, vou pegar exemplo dos cristãos. Paulo de Tarso, ele era bastante enérgico, né? Era bem duro, às vezes, com as pessoas, assim, ele era muito firme no jeito de falar, no jeito de agir, e era um sábio, liberado, pelo menos no terço final da vida dele, né? Agora, se a gente pega, sei lá, o Chico Xavier, ele era uma doçura, né, em pessoa. Então, são dois seres liberados, provavelmente, do karma. A gente não sabe, né, mas dizendo assim, provavelmente são dois seres que atingiram esse estágio de liberação, né, do karma. Mas cada um se manifesta segundo a sua própria natureza nesse mundo. Essa natureza não fica apagada. Ela continua existindo e ela vai ser o prisma por meio do qual aquela luz espiritual que já pode se manifestar dentro dele vai atravessar e vai se manifestar na matéria. Essa natureza. Então isso é inapagável nesse plano, né? Nesse plano, até dar o último suspiro, nós vamos ter esse prisma, a nossa própria personalidade. O que vai ser apagado são os traços adoecidos dessa personalidade. Mas a gente continua tendo uma personalidade aqui, né? E aí ele fala assim, o apego e a repulsa dos sentidos, né, ele coloca como inimigos, né? A gente já falou disso em algum momento, é sempre bom retomar, né? Porque o que é o apego e a repulsa, né? Essa é a nossa própria natureza instintiva, a nossa natureza animal, né? Um cachorrinho, ele vai responder dessa mesma maneira, né? Ou seja, se você dá um castigo, ele vai ter medo, ele vai ter repulsa, né? E se você dá um biscoitinho ali, um petisquinho, ele vai querer fazer aquilo, né? Então, a gente está sempre sendo movido pelo medo da punição e pelo desejo da recompensa, digamos assim, ou pelo desejo de experiências sensorialmente agradáveis e pela aversão a experiências sensorialmente desagradáveis. Essa é a natureza desse plano, né? Ele está dizendo assim, para atingir um estágio superior de sabedoria, é preciso ir além dessa dualidade, dessa natureza. Não é fácil, né? Não é fácil nem um pouco. Mas só da gente ter consciência disso, né, já é um ponto, né, da gente poder ter um pouco mais, pelo menos, as rédeas das nossas decisões e não ser no piloto automático, porque quando a gente está sendo totalmente movido por essas qualidades aqui, nós estamos agindo no piloto automático. Eu vou sempre no caminho mais agradável aqui, né? Aquilo que vai me trazer mais satisfação imediata, né? Cuidado com essa dualidade, ele está dizendo, né? Então, assim, porque
ela vai inevitavelmente, em algum momento, produzir sofrimento. Né? Essa é a outra face da moeda dessa dualidade. Se não fosse isso, não teria problema. Né? Porque né, se a gente está apegado a situações agradáveis, a gente inevitavelmente vai sofrer. É o sofrimento do domingo, né? O final de semana foi gostoso, podia acordar tarde, não sei o que, não tinha compromisso. Aí chega no domingo, pô, tô apegado, eu queria que esse domingo prolongasse um pouquinho mais, amanhã é segunda-feira, né? Esse é o sofrimento, né? Pô, as férias estão acabando, então se eu tô apegado aqui, tem meus filhos pequenos, pegar eles no colo, aí estão crescendo, já não cabem mais no colo, eu vou sofrer, né? Então, assim, tudo que é gostoso e a gente se apega vai gerar sofrimento, isso é inevitável. Né? E o outro lado é a mesma coisa, né? Se a gente tem a aversão potencializa, né, o sofrimento. Então, vamos supor, vamos no dentista, vai lá, faz não sei o que lá, né? Aquele negócio que é aversivo, né? Pelo menos para mim, aqueles aparelhos, né? Se eu encarar aquilo que eu estou sendo cuidado, aqui tá tudo bem, né? Tem que olhar mas se eu olhar aquilo como uma sessão de tortura, eu falo, não, vou ser torturado. O sofrimento, né? Ele é multiplicado muitas vezes, né? Então, até no Mindfulness tem essa equação, né? Sofrimento igual, né? Aversão versus situação, vezes situação desagradável, uma coisa assim, né? Então, se a gente deixar a nossa aversão no 1, né? Número 1, tudo que multiplica por 1 é o mesmo resultado, né? Então, o sofrimento vai ser proporcional exatamente àquilo que está acontecendo, né? Sem aumentar, sem potencializar, né? Aquele negócio. E a mesma coisa, né? O sofrimento também vai ser o apego versus a situação agradável, né? Quanto mais estou apegado, mais uma hora vai ter sofrimento, né? Deixar no 1 já está de bom tamanho, né? Aqui a liberação seria deixar no 0, né? Mas acho que deixar no 0 talvez seja uma meta um pouco ousada, né? Deixar no 1 está legal, né? A gente vai sofrer as coisas da vida, mas sem, né, que isso nos adoeça, nos paralise, enfim, né? Faz parte, vamos estar sendo humanos, assim, né? Saudáveis, talvez. Agora, um outro conceito que ele vai trazer aqui, o dever da própria pessoa, Svadharma, como ele chama, embora de qualidade deficiente, é superior a outro dever que não é da própria pessoa, Paradharma, mesmo que bem realizado. É preferível morrer em Svadharma, Paradharma está sobrecarregado de temor e perigo. Então, o que é, traduzindo isso aqui, né? Que entre esses termos a coisa já fica meio confusa, né? Então, vamos supor assim, ó, o dever, então o Dharma, ele pode ser usado é uma palavra que é usada com sentidos distintos, tá? Então, o Dharma, ao mesmo tempo, ele significa a lei divina. Então, a lei divina é o Dharma. Quando a gente fala lei espiritual, é o Dharma, tá? E a gente pode falar do Dharma como sendo o propósito de cada um, certo? Então, é o seu Dharma, entende? Seu Dharma em particular. Que está ligado à tua profissão, não necessariamente só a profissão, mas a profissão ao seu estar no mundo, ao seu papel no mundo mais que a profissão. Seu papel na família, na sociedade, em todos os espaços que a gente ocupa, né? Não somente profissional, mas como mãe, como pai, enfim, ou como amigo. Em todos os lugares que a gente ocupa, a gente tem um propósito, um Dharma, ele chama ali. Então, ocupar o nosso Dharma, mesmo que de forma um pouquinho deficiente, é melhor do que a gente tentar fazer aquilo que não é o nosso papel. A gente quer fazer o papel do outro, porque do outro é mais legal, às vezes parece, né? Eu quero fazer, mas aquilo está forçando a barra, não é o meu lugar, né? E aí, ele fala assim, como é que ele fala? Paradharma está sobrecarregado de temor e perigo, né? Então, assim, quando a gente tenta se encaixar num lugar que não nos cabe, isso não vai dar bom. E é claro, como é que a gente vai saber, né? Aí não tem assim uma receita de bolo pronto para isso. Isso é um desafio do nosso próprio discernimento, né? Da gente tentar aprender com nós mesmos, ler a nós mesmos e a nossa vida, para ver onde é que a gente cabe, onde é que a gente se ocupa, ou mesmo na vida espiritual, né? Se meu caminho, por exemplo, é aqui, numa casa universalista, eu tentar me encaixar num outro lugar, porque ali eu vou, sei lá, agradar outra pessoa,
Aquilo, mesmo se eu fizer bem direitinho, se eu for bem esforçado para caber ali, né? É pior, digamos assim, é melhor eu seguir o meu Dharma, mesmo que eu dê uma escorregada. É isso que ele está dizendo. Então, cada um tem um papel nesse grande teatro, né, da vida. Então, cabe a nós descobrir qual que é o nosso papel. E agora ele vai entrar numa outra parte, que é o seguinte. Ele vai falar do desejo e da ira. Vocês lembram que tem nos Kauravas o rei cego, né? Que é Dhritarashtra, o rei cego. Ele tinha um filho mais velho, que era Duryodhana. Duryodhana simboliza o desejo. É. E aí ele tem... Não, mas está escrito aqui. Eu só dei bati o olho aqui. Mas esse eu lembrava, mas eu não lembro todos não, é muito nome. E ele tem um irmão, o irmão eu não lembrava, eu não lembro, deixa eu ler como que é o nome do segundo irmão, que é Dhritarashtra, cadê aqui? É Dushasana, mas ele simboliza a ira, tá? Então o que ele fala assim, eu nem vou ler porque ele está só explicando isso, porque quando esse desejo é frustrado, vem a ira. Então a ira muitas vezes vem disso, né? Não seja só isso. Claro que a raiva, ela tem uma função dentro da nossa vida, né? Não dá para suprimir 100% a raiva. Uma função assim de nos dizer algo que a gente não aceita, que a gente não concorda, que atravessou as minhas fronteiras, rompeu os meus limites. Então vem aquela reação de raiva. Não que a gente precisa agir de forma irada, explosiva, assim. Aprender o que fazer com a ira é um grande desafio espiritual, porque se a gente só engole ela, também faz muito mal para nós, né? A gente só engole, deixa ela guardadinha, né? Aí vira doença, aí vira mágoa, vira não sei o quê. Mas também se a gente só estoura para fora assim, gera um monte de problema nas relações, a coisa, né? Então, o que fazer com a ira não é tão fácil assim, né? Então ele está dizendo assim, como é que a gente consegue, né, superar esses dois venenos, digamos assim, né? Tanto do desejo, que é do Duryodhana, como do irmão ali, o segundo irmão, que é a ira, tá? Disse Arjuna: ó Krishna, o que é isso que leva o homem a praticar o mal, mesmo contra a sua vontade? Compelido parece pela força. A primeira coisa, né? O que é o mal aqui, né? Dentro dessas tradições, o mal vai sempre simbolizar aquilo que nos afasta do nosso Dharma, ou que também afasta o outro do seu próprio Dharma, né? E consequentemente afasta nós mesmos. Se a gente está atrapalhando a caminhada de alguém, a gente está atrapalhando a nossa própria, né? Não tem como separar uma coisa da outra. A gente pode atrapalhar só a nossa, ou a gente atrapalha de alguém mais a nossa junto, né? Então assim, o mal aqui é isso, né? É o desvio de rota, né? É o mesmo que, né, a gente pode dizer ali, se for a linguagem do Enneagrama, é a paixão, o pecado, ou seja, aquilo que a gente faz buscando a realização, mas que a gente não encontra a realização espiritual verdadeira, né? Encontra sofrimento. Então, o que é isso, né, que nos leva a praticar, né, essas coisas, mesmo quando a gente está bem intencionado, digamos assim, né? Então, disse o Senhor bem-aventurado: nascidos do atributo ativador da natureza, Raja, você lembra que a gente falou dos gunas, né? Raja, guna, é o desejo e é a ira, que são a força impulsionadora, repletos de anseios inaplacáveis. Entenda que essa paixão dúplice é o inimigo mais traiçoeiro aqui na Terra. Da mesma forma como o fogo é toldado pela fumaça, o espelho pela poeira e o embrião é envolvido pelo útero, assim a sabedoria é recoberta pelo desejo e pela ira. Então, lembra dos 3 gunas, né? Que é Raja, Tamas e Sattva. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, né? Então, Rajas é esse impulso mais ativo, né? Que é o do guerreiro,
Esse é o impulso rajado. Então ele está dizendo assim que desejo e ira surgem desse atributo da natureza, que é rajas, né? E claro que tem a sua função, como a gente está falando, né? E o desejo tem também a sua função, né? Não que, assim, a nossa trajetória pela matéria, pela vida humana, não seria possível sem o desejo, né? Sem o desejo não nasce nem o bebê, né? Então precisa do desejo, certo? Então, assim, não que o desejo esteja errado, né? Por si só, mas ele está dizendo assim, de um outro momento, de um outro estágio, quando você está querendo pôr um pezinho para outro degrau da escada, aí o desejo e a ira vão se tornar obstáculos, né? Nesse sentido. Então essa paixão dupla é o inimigo mais traiçoeiro. Por quê? Porque é muito rápido para cair. Outras paixões podem ser lentas, né? Mas essas daqui basta 5 minutos, né? 5 minutos de ira, por exemplo, já pode afetar uma trajetória inteira, né? De encarnação, por exemplo, né? Levou uma fechada no trânsito, já sai gritando, não sei o que, o outro tá armado, já dá confusão, né? Acabou. Então, assim, a ira de todas as paixões, é aquela que mais rapidamente pode colocar tudo a perder, né? Se não passa de mágica, né? O desejo também, dependendo do desejo, envolve de um jeito a coisa que parece, né, que não vê mais nada, fica cego, né? A pessoa fica cega. Não estou falando somente do desejo erótico, mas desejo como um todo, né? O desejo por uma posição superior, por exemplo, o cara tá lá, o político, né? Daí ele tá almejando, não sei o que, ele vai fazer o que for para conseguir atingir aquela posição. Desejo, né? Ó, filho de Kunti, Arjuna, né? O inimigo permanente até dos sábios é a chama inapagável do desejo, pela qual a sabedoria é escondida. Disse que os sentidos, a mente e o intelecto são o tremendo baluarte dos desejos. Por meio deles, o desejo ilude a alma encarnada, fazendo com que se oculte a sabedoria dela. Portanto, ó Arjuna, disciplina primeiro os sentidos, depois destrói o desejo, o aniquilador da sabedoria e da autorrealização. Então, ele está sendo bem firme aqui nessa defesa, né? Nesse momento. Isso é yoga, tá? Não é tantra. O tantra segue outro caminho, né? O Tantra segue um caminho oposto, né? Que é o caminho, digamos assim, envolve uma transcendência do desejo, mas fluindo por dentro dele, digamos assim, né? Então, na Índia, essas são as duas principais escolas, né? O Yoga e o Tantra. E existe, digamos assim, no Yoga Tântrico, né? Que é uma coisa que vai juntar os dois, mas aqui é puro Yoga. Yoga é controle, é autocontrole. Então ele está dizendo assim, né? Não tem para onde correr. Você precisa ter 100% das rédeas, né? Lembra da carruagem, né? A carruagem, essa imagem acho que ajuda, né? Então a carruagem, como que é? A carruagem mesmo, a parte de madeira ali da carruagem é o corpo, é a matéria, né? Os cavalos, eles vão representar toda a nossa natureza instintiva. Então o instinto, o desejo, a parte emocional, sensorial, né? São os cavalos ali, né? E o cocheiro, né? O cocheiro é Arjuna aqui, ou seja, nós, o ego consciente, digamos assim, né? É aquele que pode pensar, refletir, decidir, tomar decisões, né? Fazer suas escolhas ali na vida. E as rédeas são o poder da vontade, digamos assim, né? Então, para poder direcionar esses cavalos, né? Dos sentidos, dos desejos, enfim, é necessário uma vontade firme, e vontade firme é igual a disciplina,
Disciplina é fortalecimento da vontade. Então ele está dizendo aqui, então fortalece a tua vontade, né? Ele coloca, ó Arjuna, disciplina primeiro os sentidos, depois destrói o desejo. Você vai ter que ter as rédeas aí desses cavalinhos bem curtas e a carruagem não vai caminhar sozinha, segundo aquilo que os cavalos quiserem, né? Você que está com as rédeas na mão, né? Então você vai ter que disciplinar os teus sentidos e depois, né, destruir o desejo. Destruir é uma forma forte. O desejo não some, eu diria, por completo, porque no fundo, no caminho espiritual, nos estágios avançados assim, é como que ele se torna um só, né? O desejo se torna o desejo de integrar cada célula do próprio ser de acordo com a vontade divina. Esse é o desejo que fica. Ele é desejo ainda, né? Mas é um desejo transcendido, digamos assim, de qualquer natureza egóica, né? Então, essa destruição, essa morte do desejo é também um renascimento dele, né? Então, na vida espiritual, nada se destrói por completo. Tudo que morre se transforma em algo além, né? Então, esse desejo morre para a natureza ilusória e ele renasce para a natureza espiritual, né? E aí, assim, todo o caminho, essa jornada, né? Então, uma vez que se tenha tido bem essas rédeas ali na mão, né? Ele agora é o senhor da carruagem, né? Ele não tá, pelo menos não está mais dormindo, porque normalmente a gente caminha por essa vida assim, que eles comentam na Índia, no Oriente, né? Usando essa mesma metáfora da carruagem, é de que o cocheiro, em vez de estar ali dirigindo a carruagem com as rédeas na mão, ele está dormindo. E a carruagem está andando por conta própria. Essa é a vida da maioria aqui na Terra. A carruagem está andando, o cocheiro está dormindo. De repente, a hora que dá um acidente, dá uma atrapalha, o cara acorda, o que está acontecendo? Daí que eu estou mesmo? Né? Estou vivo, estou aqui dentro de uma carruagem, então é isso. Cadê? O que eu estava fazendo até agora? Eu estava dormindo. Né? É mais ou menos assim, né? Essa é a realidade, a gente ri, mas é isso que é a nossa vida, né? E não é o final da caminhada espiritual, é ter as rédeas por completo, né? Fazer esse domínio aqui. Depois chega um momento em que ele passa as rédeas para o verdadeiro dono da carruagem, que no caso é simbolizado aqui por Krishna, né? Então a Arjuna é o que simboliza nós, né? E Krishna está do ladinho ali. Então vai chegar um momento em que as rédeas vão ser passadas para ele. E esse é o momento final da caminhada espiritual. Então estamos acabando. Disse que os sentidos são superiores ao corpo físico. A mente é superior às faculdades sensoriais. A inteligência é superior à mente. Mas o eu é superior à inteligência. Aqui ele está falando da carruagem como um todo, né? A gente acabou de falar dessa metáfora, então aqui dá para a gente retomar. Ó. Os sentidos são superiores ao corpo físico, porque os sentidos não residem no corpo físico. A gente deixa de ter o corpo físico, quando esse corpo morre, a gente continua tendo sentidos no plano espiritual, né? Então eles são maiores do que o físico, que a matéria. Então os cavalos, aqui no caso, são mais importantes, superiores nesse sentido, mais importantes do que a carruagem. Eles é que estão levando a carruagem. Se você tirar a carruagem, o cavalo continua andando, mas tira o cavalo, a carruagem para, né? Então, morreu, o corpo fica e o cavalo continua, né? Os sentidos continuam, né? Então, os sentidos são superiores ao corpo. A mente é superior às faculdades sensoriais. Mente é difícil de traduzir. O que eles estão querendo dizer com mente? Porque, em geral, quando eles falam mente, no Oriente, eles querem dizer tanto pensamento quanto sentimento. Aqui, né? Então, mente engloba tudo aí, né? Pensamento e sentimento. Ele está colocando sentidos em mente. Vamos colocar, talvez, aqui as rédeas, né? A gente pode dizer assim, talvez, mente aqui. A inteligência é superior à mente. A inteligência, então, é o cocheiro ali, né? A inteligência é o discernimento. Né? O discernimento. Né? A vontade, o discernimento, que é o do cocheiro ali, é superior à mente, né? Aos pensamentos e sentimentos, enfim. Mas o eu com E maiúsculo, né? É superior ao discernimento. Então, tem algo que está além do nosso próprio, de tudo que a gente pensa que é. Desse corpo, dos nossos sentidos,
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, até mesmo do nosso discernimento mais puro, tem algo além. Esse algo além é a presença de Deus dentro de nós, ou seja, aqui nessa linguagem é Krishna, né, dentro de nós. Ó tu de braços poderosos, Arjuna, reconhecendo assim o eu, um E maiúsculo, como superior à inteligência, e submetendo o eu, um E minúsculo, ego, à disciplina do eu maiúsculo, né, a alma, aniquila o inimigo difícil de vencer, que assume a forma do desejo. Om Tat Sat, na Upanishad do Sagrado Bhagavad Gita, o discurso do Senhor Krishna para Arjuna, que é a escritura da yoga e a ciência da realização divina, esse é o terceiro capítulo, chamado Karma Yoga. Por hoje tá bom. Mestre, fazei que